Eu não sei o que foi mais patético. Eu não sei o que foi mais bizarro no jogo de hoje. Se foi a atuação do Ceará, desempenho simplesmente ridículo. É um desempenho de time que vai cair para a Série C. Mais uma vez, assustado, parte 3. Eu estou assustado com o futebol praticado pelo Ceará. Daqui a pouco vai virar normalidade. O Ceará, no primeiro tempo, tomou apavoro do América Mineiro. O Ceará, até os 30 do segundo tempo, tomou apavoro do América Mineiro. Não foi do Palmeiras no Allianz Parque, não foi do Flamengo no Maracanã. Não, foi do América Mineiro, que já está rebaixado para a Série C. Um time em frangalhos, um time que não ganha de ninguém na Série B, basicamente, que tem uma vitória no campeonato. E o Ceará foi amassado por esse time, que já está rebaixado para a Série C. Só que eu não sei o que foi mais bizarro, se foi esse nível de atuação do Ceará ou se foi a comemoração divina no gol de empate. Fez o gol, saiu para abraço, foi comemorar no banco de reservas e vamos fazer festa e vamos festejar. Cara, tu tá perdendo tempo, cara. Bate o centro, volta pro jogo e tenta virar o jogo. Virou o jogo, faz festa. Como se ganhasse o título de Copa do Mundo. Até aí eu concordo, tô de acordo com o Vina. Se ele fizesse o gol da vitória, aquilo ali era o gol do empate. Aquele empate não tirava o Ceará da zona do rebaixamento. Aquele empate não dava o acesso ao Ceará. Cara, é um empate inútil. É um empate vergonhoso. É um empate que só coloca um ponto a mais na tabela do Ceará, mas que não tem nesse momento impacto positivamente nenhum para o Ceará. Quando eu falo impacto positivamente é na tabela. Você pode até falar que, animicamente esse empate foi legal. Vina voltou de lesão recentemente, então ele fez um gol, foi importante, um bonito gol dele de biquinho na reta final do segundo tempo, para resgatar um pouco essa moral do grupo. Cara, eu vou entender isso aí. Só que essa balela eu escutei o ano passado todinho do esporte. Essa balelinha, não, mas foi um gol importante para trazer uma conexão do torcedor com os jogadores, treinador, arquibancada, caldeirão lotado. Balela, o esporte caiu para a Série B, cara. O torcedor do Ceará pode ter ficado muito feliz com esse gol de empate divina e sair para comemorar e festejar. A realidade é uma só. Qual é a perspectiva que o Ceará passou com esse futebol praticado contra o América Mineiro? A perspectiva é a Série C, tá? Não tem outro tipo de perspectiva. E nem me venha falar aqui que eu tô sendo pessimista demais com o Ceará, porque o time não jogou nada. Quem foi que criou as principais chances do jogo? O América Mineiro. Não foi o Ceará. Quem foi que abriu o placar e merecidamente abriu o placar? Quem merecia talvez até ter feito um 2-0 era o América Mineiro, não era o Ceará. E estamos falando de um time que já está rebaixado para a Série C. Virtualmente falando. Não está matematicamente ainda porque tem todo um segundo turno. Mas assim, o empate para o Ceará hoje foi péssimo. Logicamente, analisando a questão macro, analisando só o jogo de hoje e o contexto e o enredo da partida, que o Ceará não jogava nada, absolutamente nada em mais um jogo, foi um bom resultado. Analisando o contexto, porque o gol saiu nos acréscimos praticamente do segundo tempo. Já na Bacia das Almas. Então assim, velho, tirando esse contexto e o roteiro do jogo, não dá para falar nem um pouco que isso foi um bom resultado, não dá para trazer nenhum tipo de perspectiva com esse empate não, tá? Vem treinador, vai treinador, vem Mozart, sai Mozart, vem Batatais, sai Batatais, vem Daniel Paulista, traz novas peças, contrata novos jogadores, demite alguns vários e o futebol paupérrimo e o futebol constrangedor continua o mesmo. O Ceará não joga rigorosamente nada e repito, tá? Com esse desempenho, caminha a passos muito largos para a Série C do Campeonato Brasileiro. Não tem elenco para cair. Não tem elenco para cair. Peça por peça. É um elenco maravilhoso? Não, mas não é elenco para cair para a Série C. O elenco do Ceará não é o quarto, ou o terceiro, ou o segundo, ou o pior elenco da Série B, não é. Você pode falar que é o 12º melhor elenco da Série B, G12, G13, vai. Agora, ser o quarto pior, não é não. Peça por peça não é. Mas aí entra o trabalho do treinador, entra a gestão nefasta de João Paulo, que tá destruindo o Ceará. Aí entra o pacote geral, né? Mas não é elenco em tese para ficar ali na zona do rebaixamento, não. E mais uma vez, o Ceará termina a 18ª rodada na zona do rebaixamento. Independente do que acontecer no jogo entre Botafogo de São Paulo e Londrina, que começou agora há pouco, não adianta. Se Londrina perder, empatar, ganhar, não interessa. O Ceará vai continuar na zona do rebaixamento. Bom,
não vai ser ultrapassado pelo Avaí, porque o Avaí acabou empatando contra o São Bernardo por 1-1. O Avaí chegou a 17, a Ponte tá com 8, o América Mineiro tá com 8. Mas o primeiro turno já é melancólico do Ceará, tá? Vamos passar a análise rápida aqui do jogo e os gols da partida para vocês também. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. Vambora. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Bom, gente, só para finalizar aqui a análise de tabela rapidamente, o Ceará chegou ao seu 19º ponto. Se ganhar do CRB na próxima partida, vai a 22. E aí termina o primeiro turno com uma pontuação de briga para não cair, né? Para a Série C. Caso o Ceará ainda tenha... Se você ainda enxerga alguma possibilidade de acesso para o Ceará no segundo turno vai ter que fazer pelo menos 40 pontos. Que seriam 13 vitórias e um empate em 19 jogos. Ou seja, o Ceará só poderia perder no segundo turno inteiro apenas 5 partidas. E teria que vencer 13. E rezar muito para que consiga uma vaga no G6. Estou especulando um cenário apenas de alguém que bateu a cabeça no meio fio e ainda acredita no acesso do Ceará, tá? Porque na lógica, esse time corre muito mais riscos de cair para a Série C do que ter alguma perspectiva de acesso nesse momento. Daqui a 20, 30 dias o discurso pode ser um pouco o contrário. Não acho que vai mudar muito, mas pode melhorar o patamar pelo menos na briga para não cair. Já falei sobre probabilidade, né? Se eu tivesse 10 fichas, em alguns momentos eu já colocava 9-1, 10-0, que o Ceará não cai para a Série C. Nos últimos 3, 4 jogos eu já tô revertendo um pouco essas fichas. Tô treinando as fichas de um lugar e tô colocando no outro. Agora eu já tô colocando no 60-40. A cada nova atuação ridícula do Ceará, o percentual de chances de queda aumenta no meu ponto de vista, tá? Porque o time não consegue reagir, o time não consegue vencer. Nos últimos 5 jogos, são 3 derrotas e 2 empates. E 2 empates jogando muito mal e merecendo perder as 2 partidas. Só não perdeu porque hoje o América Mineiro se acovardou depois do gol feito e o Atlético perdeu 2 gols cara a cara contra a Richard, que salvou o Ceará na ocasião lá no PV. Bom, rapidamente para análise do jogo aqui, no primeiro tempo da partida, isso aqui é ridículo, isso aqui é patético. Como é que o time tem 28% de posse de bola contra o lanterna da Série C, da Série B? E contra um time que é treinado por Humberto Louser, retranqueiro de marca maior. Isso é uma vergonha, cara. Além do mísero percentual de posse de bola, 28% apenas, o Ceará não criou nenhuma chance clara e basicamente não finalizou nenhuma bola na barra. Na média, né? 8-1 em finalizações. Isso é uma vergonha, cara. É pra tomar vergonha na cara. E assim, no primeiro tempo, o América Mineiro chegou mais a incomodar o goleiro Richard do que o oposto. O América Mineiro também não fez um grande jogo, mas jogou mais do que o Ceará, tinha mais ímpeto, conseguia se impor mais no campo de ataque, fazia uma marcação-pressão muito bem feita, dificultando muito a vida do Ceará, que só conseguia escapar em alguma jogada individual de Melk ou de Júlio, que para mim foi um dos melhores em campo do Ceará. Júlio hoje gerou espaços interessantes, conseguiu dribles quebrando linhas, conseguiu algumas jogadas ali de efeito, gerando perigo. Foi um dos jogadores que mais geraram perigo ao longo da partida, tá? Bom, primeiro tempo, o América chegou na primeira vez ali aos 45 do primeiro tempo. No cruzamento de Dalbert, ele acha dentro da pequena área praticamente Paulo Vitor para desviar de cabeça. Richard fazia uma grande defesa. A cabeçada foi em cima dele, mas Richard teve reflexo para fazer a defesa, tá? Aos 47, mais uma chegada do América Mineiro na jogada de transição, de contragolpe, mas que acabou não sendo uma chance clara de gol, porque a finalização foi interceptada por Júlio César, tá? No segundo tempo, o América faz um gol impedido com o Manuel, depois da cobrança de falta de Segovinha, que foi um dos melhores ali do América Mineiro do meio para frente. Ele cobra uma falta, a bola pegando efeito, pinga na pequena área, Richard bate roupa e Manuel faz o gol, mas estava impedido. E aí vamos lá, pro gol do América Mineiro, tá, gente? O gol marcado ali aos 20 minutos
do segundo tempo. Já na metade, né? Sai o cruzamento aqui na grande área, o Ceará tentando viver de chuveirinho. E na jogada de transição de 2 contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 2 contra 6, o América Mineiro consegue fazer o gol para abrir o placar. Boa jogada de Paulo Vitor, esse tapinha de Segovinha aqui, ó, no domínio, de ponta da chuteira, ó. Deixou ele na cara de gol em boas condições para finalizar na saída de Richard. 1 a 0 América Mineiro, gol de Segovinha. Bom, e aí Daniel Paulista vai atirar o time para cima, vai promover alterações para mexer na estrutura tática do time, mexer tecnicamente também no elenco, colocou Renzo Lopes, que não fez nada, Giovanni Pavani, que arriscou até um chute perigoso de fora, foi a única boa chegada do Ceará além do gol, no segundo tempo todo, botou Enzo Lodovico, colocou Juan Alano, e tentou promover alterações para melhorar o time, mas alteração tática pouquíssimas, tá? Para deixar o Ceará mais ofensivo. Só que aí é o natural, o Ceará perdendo o jogo, o América vencendo, tentando preservar o resultado, o Ceará começou a ter mais a posse de bola. A partir dos 30 do segundo tempo. Depois que tomou 1 a 0. Porque antes disso o América Mineiro continuava tendo mais posse de bola. E ao todo teve mais posse de bola, 60 a 40. E o América foi dominante do primeiro até o minuto 70. Passou daí, nos últimos 20 minutos, aí o Ceará passou a ter um volume de jogo bom. E passou a finalizar mais até do que o próprio América Mineiro. 10 a 4 finalizações. Não chegou a ter nenhuma chance clara de gol, porque o gol de Vina não foi numa chance clara de gol. Bom deixar claro isso, tá? A jogada vem sendo construída por Júlio na esquerda, ele solta o passe aqui para trás para Juan Alano, ele dá o break, solta para Júlio de novo, que consegue fazer o pivô. Juan Alano aparece na grande área, domina, dá um tapinha meio que errado. O lateral do América dá o combate e o que acaba gerando passe para Vina. E aqui é o problema, né? Você deixa a Vina na meia-lua sem marcação. Você deixa um jogador de qualidade arriscar a finalização. E ele de biquinho mete a bola no cantinho, fazendo o gol de empate. E mais uma vez, essa cena aqui da comemoração do gol foi ridícula, tá? Fazendo festa por nada. Foi tipo a comemoração de Vina naquele gol no Campeonato Cearense na estreia. Ele fez festa, chorou, se emocionou, deu declaração, pediu pra falar na TV, eu amo o Ceará. Porque fez o gol contra quem? Contra o Tirol, nem lembro. Floresta, sei lá. Isso é vergonhoso, cara. Isso é ridículo. Pra quem tá de fora, fala isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Você, torcedor do Ceará, pode até não achar, tá? Mas pode ter certeza. Pra 90% da galera... 90 não. Pra 99% que tá assistindo esse jogo de fora, que não é torcedor do Ceará, olha pra essa cena e fala, isso é ridículo, pô. Ainda tem 5 minutos pra tentar virar a partida. 5 não, né? Ainda tinha 7 minutos pra tentar virar a partida. Pega a bola, bate o centro e tenta virar o jogo, pô. Faz o gol da vitória e comemora depois. Mas não. Ele ficou comemorando e perdeu tempo ali. Ao invés de bater logo o centro. Bom, 1 a 1 não é um placar muito injusto. Porque o América também não fez nenhum grande jogo, não. No final das contas, o Ceará hoje deu mais sorte do que juízo, viu? Porque ia perder por uma lanterninha e ia se afundar ainda mais numa crise da zona do rebaixamento. Não é que a crise se afastou, não, mas deu uma mini amenizada com esse empate. Bom, próxima rodada, Ceará e CRB. O América já tá rebaixado, nem conta, tá? Cuidado do Ceará, para não perder mais uma posição. Havaí ganha aí do América, vai a 20. Ceará vai precisar ganhar também para não sair perdendo mais uma posição na tabela, tá? Bom, esse é o pacote geral. Atuação ridícula, desempenho horroroso e a perspectiva é apenas dos 45 pontos e olhe lá.